Olá pessoal, Ronizete Soares. Deus continue abençoando todos vocês aí. Uma segunda-feira abençoada. Hoje eu tô aqui na limpeza de novo aqui do rancho, né? É muito serviço. Aqui acho que vai dar mais ou menos umas 3 a 4 linhas de quintal, né? Então o serviço vai demorar um pouco. E assim eu na manhã, né? Sem correria, sem pressa. Então pessoal, parei meu serviço aqui agora, né? E aproveitar, né? Para poder deixar uma reflexão para vocês em relação a fazer aquilo que a gente gosta, né? E estar no lugar que a gente quer, né? E se sente bem. Isso é bom, porque faz com que nós nos sentimos bem, né? E tudo que está em nossa volta, na verdade, faz com que nós enxerga, né? Os ensinamentos do nosso Criador. Né? A gente consegue estar conectado mais com Deus, em tudo em que está em nossa volta, né? A gente consegue observar melhor o céu, a gente consegue observar melhor a natureza, né? E tudo que vive no meio dela, dos insetos, né? Dos répteis, na verdade toda a categoria de animais, irracionais ou racionais. Então a gente consegue sentir, na verdade, e ter um pouco de empatia. Aprender a ter empatia. Olha quem vem vindo ali, ó. Ela não consegue ficar longe de mim um minuto, não. Ela vai pra lá e depois ela lembra e ela vem. Oi, Rebeca. Oi. Você deu saudade de mim? Hein? Você não vai falar nada pro pessoal, não? Hein? Valeu. Vem aqui dar um bom dia. Vem aqui dar um bom dia pro pessoal. Então, pessoal, temos que estar conectados sempre com o que está ocorrendo à nossa volta. Ocorrendo. A Rebeca tá pedindo para se inscrever no canal. E compartilhar os vídeos, né, Rebeca? Para outras pessoas verem. E... O que tá comendo, gente, ó? O que você tá comendo? Ah, milho? Milho seco, é? Uhum. Tu gosta do milhinho seco? Uhum. Tu pega lá no saco de milho que ainda tá com sabugo, é? Uhum. Aí come. É gostoso? Sai do sol, minha filha. Vai pra casa. Vai. Leva a vasilhinha pro pai que minha filha trouxe a merenda. Tu leva lá, ó. Ela tá lá, ó. Lá na frente, lá, ó. É isso aí, pessoal. Lá na frente, ela tá lá na frente, lá. É isso aí, pessoal. Como eu tava falando, nós temos que estar sempre conectados com tudo que está em nossa volta. As coisas que, na verdade, não agrada a Deus, a gente sente no coração, né? Incomoda. A gente vai fazer, né? Toda vez quando a gente vai tomar uma atitude ou fazer algo que aquela coisa não vai agradar a Deus, né? Não é uma coisa legal de se fazer, o coração da gente acusa e a gente sente aquele desconforto, ou seja, é porque não é para nós fazermos. Às vezes nós teimamos e fazemos. E aí a consequência é negativa, né? As consequências é pesada. Então, que nós possamos aí estar atento, né? Tirei aqui um pouco aqui a máquina daqui, desengatei porque a bicha pesa, né? Dói as costas. Então, aqui é o seguinte, tem que estar roçando e aqui lá parando porque começa a doer isso aqui tudo, né? Ainda mais a gente não está acostumado a trabalhar com ela. Depois quando pega, né, acostuma com ela e pronto, aí fica bom. É isso aí, galera. Então, assim, temos que estar atento a tudo. E sempre observando as nossas atitudes, nossas ações, o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar, né? Porque palavras elas machucam tanto que chega a doer mais do que
um murro, um soco ou um corte, que seja raso ou profundo. Uma palavra maldita, né? Ela, na verdade, ela é pior do que uma quebradura exposta de ossos. Então, pessoal, só para vocês terem mais ou menos a noção do que é uma palavra falada, mal falada, né? Então, nós temos que observar aquilo que nós vamos falar e fazer, para que nós não possamos aí ter, na verdade, depois aí consequências que a gente não queira, né? Para que a gente não possa estar colhendo um fruto que a gente, na verdade, não queria colher, né? E nem plantar. Então, galera, que nem vocês estão vendo aí, eu tô roçando, trabalhando aqui tava trabalhando aqui, dei essa paradinha aqui para descansar. E aí, como a gente sente aí como eu tava falando, a gente sente a presença de Deus, né? Assim, num ambiente que a gente se sente bem, né? Que a gente quer estar e fazendo o que a gente, na verdade, se sente bem fazendo. Então aí é o seguinte, senti aí essa necessidade aí de parar um pouco aqui e conversar com vocês, mostrar para vocês aqui o nosso dia a dia. E eu quero dizer para vocês que plantem boas sementes, escolhe as melhores sementes, né? E plantem. E não só plante elas, mas cuide, né, dessas sementes, até elas germinarem. Procure a melhor forma para cuidar de cada uma delas. E não perca o local que você plantou essas sementes. Marque elas, todas elas, para você poder regar elas até elas nascerem, né, crescerem e vir produzir frutos. Vai chegar um tempo que ela não vai necessitar mais que você regue ela todo dia, né? Ela vai necessitar de alguns cuidados. E acolá um fungos, você vai bater um venenozinho. Ou seja, assim é as nossas vidas. Se nós proferir palavras que vai produzir bons frutos, né? Que vai fazer com que a pessoa pare e reflita, essas pessoas a gente vai terminar fazendo com que elas parem e tentem entender o agir de Deus na vida delas. E aí elas vão passar a observar mais o que Deus quer para cada um de nós e vai querer para ela. Ou seja, quando nós passamos a observar isso, a dar essa atenção para a palavra de Deus, a gente passa a entender qual o caminho que Ele quer que nós trilhamos, qual o caminho que Ele quer que nós sigamos. E aí nós passamos a entender e a conhecer o tamanho do nosso Deus. Quando nós aprendemos, né, quando nós passamos a entender o tamanho do nosso Deus, nós passamos a, na verdade, ter a nossa fé fortalecida, né? Fortalecida. E passamos a acreditar nele com tanta força, a ponto de nós não temermos nem a morte, não ter medo nem da morte. Não porque somos fortes, porque somos isso ou aquilo, mas porque nós, na verdade, passamos a reconhecer o tamanho que é o nosso Criador nas nossas vidas. Nós passamos a entender que Ele só quer que nós acreditamos e confiamos nele, naquilo que não está ao nosso alcance. Aquilo que é possível para nós, é nós que faz. Aquilo que não está ao nosso alcance, nós depositamos a confiança a Ele, porque é só Ele que faz. Quando existe o impossível na nossa vida, nas nossas vidas, é porque é momento de nós pararmos e refletirmos e esperar o agir dele. Porque é um processo, nossa vida é um processo. Nós temos que estar sempre atento, sem se desligar do automático. Porque o automático faz a gente passar por cima de coisas, de momentos bons, né?
que nós nem conseguimos ver. Quando a gente vai ver, já está para trás, ficou na poeira. Aí a gente vai ver, rapaz, não aproveitei aquele momento porque eu estava ligado no 12, no automático, né? Então, pessoal, vai devagarinho, observando tudo que tiver em sua frente, no seu lado, por trás, tudo, né? Você vai deixando, se você for assim, sempre atento, com paciência, né? Nós vamos saber o momento certo de acelerar, o momento certo de frear, o momento certo de mudar de marcha. E nós vamos aprender a ter uma vida diante de Deus no tempo certo e buscar no tempo certo, né? Agradecer até as dificuldades, o deserto que nós vamos passar, nós vamos aprender a agradecer a Deus, porque nós vamos entender mais fácil, porque os desertos ele vem para nos mostrar algo que nós não estamos vendo, né? Nós estamos passando por cima aí sem dar crédito. Então a dificuldade vem para fazer com que nós paramos. Essa dificuldade que está acontecendo no mundo inteiro, assolando o mundo inteiro, é para isso. O homem, ele já estava de um jeito absurdamente falando, o homem estava confiando já mais no dinheiro do que no próprio Deus. Já estava acreditando que Deus, muitos estavam acreditando já que Deus não existia. Por quê? Porque as distrações, devido à tecnologia ter aumentado, as distrações aumentaram tanto que desligaram o homem, né, da vida espiritual. E quando nós se desligamos da vida espiritual, nós passamos a diminuir a nossa fé e enfraquecer espiritualmente. Nós passamos a Bíblia diz que no final o amor de muitos esfriaria, né? E é isso que está acontecendo. Nós passamos a esfriar, né? O amor, a fé, passamos a deixar passamos a duvidar mais, né, da existência de Deus. Então é isso, queridos, que eu quero deixar para vocês. Parei meu serviço aqui e Deus está na verdade, eu acredito que me usando para falar essas palavras, que eu não tinha isso na minha mente agora para me falar, né? Mas se Deus está me mostrando essa linha de raciocínio para eu poder falar para os senhores, isso também está servindo para mim, né? Porque Ele está dizendo para vocês e está dizendo isso também para mim agora, né? Que eu estou tendo esse entendimento aqui agora também, né? E que Deus continue abençoando todos vocês, que o Senhor possa, na verdade, fazer com que cada um Na verdade é o seguinte, Deus ele quer que nós entendamos, mas só que o esforço quem tem que fazer é nós para entender. E nós temos que fazer isso tendo paciência. Paciência, assim, em aprender as Sagradas Escrituras, a entender. Eu leio pouco, eu leio muito pouco. Por quê? Porque eu tenho um pouco de dificuldade para ler. Eu nunca descobri o que é isso, mas nas minhas vistas, eu tenho... Eu sinto que o meu olho, os dois olhos não conseguem direcionar a leitura em um ponto só. Parece que fica assim meio dividido e eu me perco quando eu estou lendo, né? Aí tem que voltar tudo de novo e fica difícil o entendimento. Ou seja, mas eu procuro ouvir mais, né? Ou seja, ouvir fábulas, né? Parábolas, histórias, de tudo que fala da existência de Deus e do grande amor de Deus. Aí o que eu faço? Eu pego aquela história, né, que foi contada baseada em algum livro da Bíblia, aí eu só vou lá depois e confiro. Fica muito mais fácil da gente ter um entendimento do que a gente pegar e ler a Bíblia todinha, que nem eu vejo muitas pessoas dizer, eu li a Bíblia não sei quantas vezes, né? Mas muitas vezes ela entendeu as histórias, mas só que espiritualmente, que é o preciso, ele não entendeu, porque você aprende do jeito que você está lendo, mas para você ter um entendimento, só se você tiver, na verdade, um entendimento espiritual, que é muito diferente, que a Bíblia é escrita por parábolas, né? Então é para confundir aqueles que se acham sábios, né? Ele vai entender da forma ignorante, na verdade na forma sábia que ele acha que é sábia, né? Que ele aprendeu, estudou, se formou em várias, concluiu várias formações aí, e muitas vezes uma pessoa que muitas vezes nem lê sabe, ele consegue entender a Bíblia, né, de cós salteado sem ler uma frase, né? Ele passa a buscar a Deus, né,
a ouvir e buscar entendimento de Deus. Ele passa a conhecer, na verdade, a árvore que ele é, né? A árvore, quando você bate qualquer coisa que é tóxica para ela, ela sente na hora. Do mesmo jeito é nós. Quando vem uma palavra ou uma história que não é alimento para nossa alma, o nosso coração, ele acusa na hora. E a gente vai saber. Então é isso aí, galerinha. Deus continue abençoando.